glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, meu querido amigo. Seja bem-vindo a esse nosso terceiro vídeo da série que nós estamos caminhando, né? Ou como nós chamamos a série Trilha, né? Porque nós estamos trilhando esse caminho inicial, este caminho de conhecimento e de reconhecimento de Jesus e dos principais ensinos para a igreja cristã. Essa série que visa apresentar a você, mostrar a você as bases, os fundamentos daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus. E agora nós entramos nesse terceiro vídeo, onde nós vamos aprender um pouco sobre o que é o credo. Essa palavra que talvez você já deva ter escutado, essa oração que talvez você já tenha recitado, já tenha visto alguém recitando na nossa igreja ou em outra igreja. Nós vamos hoje entender um pouquinho o que é que o credo significa, porque o credo é importante para nós como igreja, como povo de Deus. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Eu te convido a orar comigo essa oração no nome de Jesus. Santo Deus, fiel e imutável, alarga as nossas mentes com o conhecimento da tua verdade e nos leva mais profundamente ao mistério do teu amor, para que possamos verdadeiramente te adorar. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, muitas pessoas elas desejam se aprofundar, elas desejam buscar mais profundeza no conhecimento delas do Evangelho. Vocês lembram que no último vídeo nós falamos sobre o Evangelho, nós fizemos uma breve apresentação sobre o Evangelho. Mas muitas pessoas precisam e desejam, isso é bom esse desejo, se aprofundar no conhecimento do Evangelho. E aí, para nos ajudar nisso, para nos ajudar, nos apresentar o Evangelho de uma maneira sistemática, de uma maneira concisa, de uma maneira resumida, a Igreja Antiga ela providenciou um breve resumo de muitos pontos que são essenciais ou são principais para a fé cristã. Né? Ela pegou aqueles pontos mais fundamentais, aqueles pontos mais elementares, visando que as pessoas se aprofundassem no conhecimento do Evangelho de Jesus, e ela preparou um resumo. E esse resumo de fé, esse resumo de crença, foi o que a igreja chamou de credo. Esse resumo de fé, quando ele foi escrito em latim originalmente, ele começou com a expressão credo in Deum. Né? Não sei se meu latim está muito bom, mas é essa expressão, credo in Deum, que literalmente significa creio em Deus. E aí, por esse motivo, a palavra latina ali, credo, né, que significa literalmente creio, ela passou a designar esse breve resumo. Então, porque o resumo começava com credo em Deus, ou seja, creio em Deus, ele passou a ser chamado de credo. Né? A palavra latina credo passou a designar aquele documento que resume, que faz uma abreviação de todo o Evangelho. E aí, desde o Antigo Testamento, né, a gente pode perguntar, aí, quando foi que, enfim, surgiu esse credo? Né? Se a gente for olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para o povo antigo, para a história, a gente vê que desde o Antigo Testamento, o povo de Deus ele sempre criou esses resumos daquilo que eles acreditavam. Né? Por exemplo, os antigos israelitas, eles diziam assim, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou em hebraico, Shema Israel. Né? E por isso, Shema Israel quer dizer escuta Israel. E por isso que esse resumo de fé do povo israelita ficou sendo conhecido como Shema, né? Shema, como alguns dizem, né? O povo de Israel criou esse resumo, olha, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque a partir dessa frase, a partir desse resumo de fé, eles conseguiriam lembrar toda a mensagem
que eles carregavam como fé, a mensagem que eles carregavam como povo de Deus, né? A crença em que o Senhor, Deus deles, o Senhor, Deus de Israel, o Senhor que é Deus daquele povo, é o único Senhor, que não havia outra autoridade que fosse Senhor. Então, essa fé poderosa, essa fé que movia aquele povo, estava resumida nessas afirmações. Os primeiros cristãos, eles, nessa continuidade, né, ao afirmarem que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, eles afirmavam, eles também tinham um credo. E o credo deles inicial era uma frase muito simples: Jesus é o Senhor, né? Pois os cristãos, né, cristão verdadeiro é aquele que recebeu a Cristo, né, Jesus encarnado, Deus feito homem, como Senhor. Então, o cristão é aquele que acreditava que Jesus era o Senhor. Então, por isso que eles perguntavam: olha, você vai ser batizado agora, você crê que Jesus é o Senhor? E a pessoa dizia: creio. Então, a pessoa, ela era batizada, fundamentada naquela fé dela, de dizer que Jesus é o Senhor. Então, por isso que esse era o primeiro credo cristão, que vinha daquela origem, né? Os antigos israelitas diziam: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, os cristãos, eles afirmavam: olha, Jesus é o Senhor. Aquele Senhor que os israelitas diziam que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, de fato, esse Senhor é Jesus, né? E com o passar do tempo, essa frase, Jesus é o Senhor, essa afirmação, Jesus é o Senhor, ela precisou ser explicada, porque havia alguns pontos ali que ficavam em dúvida, né? Que precisavam ser respondidos nessa afirmação básica de fé dos cristãos. E existiam outras questões que também precisavam ser respondidas. Né? Por exemplo, o que os cristãos acreditavam sobre Deus, né? E sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Então, foi então que no século IV, né, por volta do século IV, o credo que nós conhecemos, que nós chamamos de credo, ele estava quase pronto e passou a ser requerido como um compromisso comum daquelas pessoas que iam ser batizadas e que iriam se tornar cristãos. Né? Antes disso, eles perguntavam: você acredita em Jesus como Senhor? Jesus é teu Senhor? E a pessoa dizia: Jesus é meu Senhor. E pum, ela era batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o tempo, né, e com o surgimento de pessoas que começaram a afirmar heresias, ou seja, doutrinas falsas, coisas que eles diziam que estavam no Evangelho, mas que não estavam no Evangelho, a igreja ela precisava explicar, precisava dar resposta a outras questões. E era necessário que aquelas pessoas que iam ser inseridas na comunidade de Cristo, aquelas pessoas que iam ser inseridas como cristãos, precisassem concordar com aquelas coisas, porque aquelas coisas estavam entreladas à afirmação que Jesus é o Senhor. E foi assim que foi sendo composto, foi surgindo esse documento que se chama credo. E aí, com o tempo, né, para responder outras questões, a partir daquele credo primitivo, né, também surgiram outros credos, como o credo de Nicéia, né, o credo de Nicéia, ele se aprofunda em outras questões a respeito do Espírito Santo, que o credo dos apóstolos não responde, né, que é o primeiro credo, digamos assim, é o credo dos apóstolos, e o credo de Atanásio, que, por exemplo, responde outras questões a respeito da Trindade, né, a respeito de que Jesus é igual ao Pai, Jesus é consubstancial ao Pai. Então, afirmativas que o credo dos apóstolos não trazia, mas que o credo de Atanásio ele veio e trouxe. Então, esses três credos, né, o credo dos apóstolos, né, que é aquele primeiro credo, que ele passou a ser chamado de credo dos apóstolos, o credo de Nicéia e o credo de Atanásio juntos, esses três documentos, eles mostram, né, eles são um complementar ao outro. Nenhum nega o que o outro afirma, mas um vai complementando as afirmações do outro, destrinchando as afirmações do outro. Por exemplo, o credo apostólico, ele diz: olha, nós cremos no Espírito Santo. E aí vem o credo de Nicéia e explica
essa crença no Espírito Santo. O Espírito Santo que falou pelos profetas, o Espírito Santo que veio em Jesus, e explica essa afirmação. Do mesmo jeito, o credo apostólico diz, olha, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso e cremos em Jesus Cristo, seu único Filho. Mas aí o credo de Atanásio vem e explica como é que se dá essa relação. Deus Pai Todo-Poderoso é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E ambos são consubstanciais, mas o Filho ele foi gerado do Pai, coisas que nós explicaremos em outros encontros mais detalhadamente, afirmações mais detalhadas que nós explicaremos depois. Mas entre esses três documentos, o Credo dos Apóstolos ele tem uma importância sem igual, porque ele é o resumo do resumo. Ali estão todas as doutrinas que são essenciais para nós cristãos, resumidamente. Então, se eu quero ser cristão, se eu quero saber se a minha fé é verdadeira, eu tenho que comparar ela com o credo, porque o credo é um pleno resumo do que a Bíblia, do que a tradição da igreja entendeu a respeito da Bíblia, a respeito do que Deus falou nas Sagradas Escrituras. Por isso que o credo, ele é tão importante para nós, certo? Ele é a afirmação das convicções básicas que unem os cristãos de todo o mundo e de todos os séculos. Então, todas as pessoas, todos os cristãos de todo o mundo, os cristãos verdadeiros, genuínos, eles estão unidos pelas afirmações desse credo. Muitas vezes, hoje em dia, né, principalmente hoje em dia, tem cristãos que dizem, nós não cremos no credo. Mas aí você pergunta, você crê em Deus? Ele diz, creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que Jesus foi morto pelos nossos pecados? Ele vai dizer, creio também. Você crê no Espírito Santo, que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, ambos são Deus, mas são três pessoas distintas? Ele, creio nisso também. Então, muitas vezes tem gente que vai dizer, não creio no credo. Mas quando você vai perguntando o conteúdo do credo, ele diz, não, eu creio nessas coisas. Ele muitas vezes só não gosta de recitar o credo, porque o credo ele ficou associado a uma determinada igreja, e tem muita gente que, infelizmente, acha que as coisas que estão associadas a essa igreja, que é a Igreja Católica Romana, eles acreditam, essas coisas que estão associadas a eles, logo, nós temos que rejeitar, sendo que aquilo é um patrimônio nosso. Aquilo não é somente deles. Eles também acreditam naquilo, mas aquilo é deles e é nosso. É um patrimônio de todos os cristãos. Então, se a gente quer saber se nossa fé é genuína, se aquilo que nós cremos a respeito de Deus, se aquilo que nós cremos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo é genuíno, nós temos que confrontar com o credo. Se concorda com o que o credo está dizendo, logo a nossa fé é verdadeira. Se não concorda, a gente tem que voltar às Escrituras, a gente tem que voltar à Bíblia, estudar um pouquinho mais, porque a gente não entendeu alguma coisa. E aí, por que nós precisamos de um credo, afinal? Né? Por que um credo? Por que é necessário fazer esse resumo se a gente já tem a Bíblia? Por que nós precisamos desse documento se nós já temos as Escrituras? E aí tem alguns motivos. Né? O primeiro motivo é porque ele, o credo, ele nos oferece um bom resumo do que creem todos os cristãos. Então é impossível a gente recitar em todos os versículos de cor a respeito de todas as principais questões cristãs. Nós dificilmente vamos fazer essa recitação de versículos. E muitas vezes vamos isolar versículos do seu contexto, na tentativa de provar algumas doutrinas. E enquanto isso, o credo ele faz um resumo. Ele consegue magistralmente pegar o conteúdo das Sagradas Escrituras, sem que a gente precise citar versículos e indiretamente citando versículos, né? Porque muitos dos textos que estão ali no
no credo foram praticamente copiados e colados das Sagradas Escrituras. Então, aquele credo, ele nos ajuda a ter um resumo, um texto que a gente possa dizer, olha, a gente crê nisso aqui. Tem coisas que a gente precisa explicar, mas isso aqui, ó, pum, é o resumo. Né? Como, por exemplo, não sei se todos tiveram a experiência de, por exemplo, ter passado por uma faculdade, uma universidade, mas quando a gente está passando, quando a gente está na academia, né, como a gente chama, existem documentos em que a gente é convidado a elaborar, que são os artigos. Né? A gente faz uma pesquisa, depois de fazer essa pesquisa, a gente faz um texto trazendo o resultado daquela nossa pesquisa. E os textos geralmente são 10, 15, 20 páginas, dependendo do tipo de artigo ou do tipo de pesquisa que se for feita. E aí, diante daquele artigo, depois que a gente termina aquele artigo, a gente tem que fazer um resumo que ele vai ficar no início do artigo, né, dizendo basicamente o conteúdo do que a gente vai destrinchar no artigo. Para que isso serve? Isso serve porque muitas vezes os outros caras que vão, as outras pessoas que vão pegar o nosso artigo para pesquisar, para estudar, elas não vão ter tempo para ler todos os artigos disponíveis no mundo. Então, elas pegam um resumo, leem o resumo. Se aquele resumo estiver de acordo com o que ela precisa, aí sim ela vai ler o artigo. Então, para isso é que serve um resumo. E para isso é que serve o credo. O credo ele não explica todas as coisas. Ele não traz todas as respostas. Mas ele faz um bom resumo daquilo que os cristãos creem. Depois de ler o credo, aí você pode mergulhar em outras coisas. Mergulhar em outros conteúdos mais aprofundados ou mais detalhados. Certo? Um segundo motivo pelo qual a gente precisa do credo é porque o credo ele nos ajuda a reconhecer versões falsas ou insuficientes do cristianismo. Né? O que são versões falsas do cristianismo? É porque existem hoje em dia, e sempre existiram, na verdade, né? Desde que Jesus começou a pregoar sua mensagem, já começaram a existir versões falsificadas da mensagem de Jesus. Pessoas que diziam, por exemplo, nós cremos em Jesus, mas Jesus foi só um homem que era mais instruído, que era mais inspirado e que nos trouxe uma mensagem muito boa. Isso é uma versão falsa do cristianismo. Esse não é o cristianismo real. Jesus era mais do que só um homem. Jesus era um homem e era Deus. E o credo nos ajuda a distinguir essas versões falsas. Não, isso aqui não está de acordo com o credo. Logo, isso é uma versão falsa do cristianismo. Ou versões insuficientes, como, por exemplo, o judaísmo. O judaísmo é uma versão insuficiente, porque eles creem em Deus. Eles creem em Deus como nós cremos em Deus. Mas eles não entendem que Deus encarnou-se em Cristo, que Deus fez carne e habitou entre nós. Eles não creem na personalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa. E o credo nos ajuda a identificar essas versões insuficientes de cristianismo. Né? E existem outras versões, outras igrejas ou grupos que se afirmam cristãos, mas que são insuficientemente cristãos, porque não compreendem toda a verdade que os cristãos creem que está resumida no credo. E aí depois, um terceiro motivo, é porque o credo, ele ressalta que crer é pertencer, né? Tornar-se cristão é fazer parte de uma comunidade de fé, né? Ou, em outras palavras, a gente pode, muitas vezes hoje em dia a gente pergunta, você é cristão? A pessoa diz, eu sou cristão. Mas você faz parte de qual comunidade de fé? E aí nós podemos dizer, não, nós fazemos parte daqueles que confessam o credo. Nós temos uma comunidade, nós temos pessoas que creem como a gente crê. Né? Porque ser cristão não existe ser cristão sozinho. Não existe ser cristão isoladamente. Não existe ser cristão sem outros
que creem como a gente, sem outros que compartilham dessa fé. E o credo, ele nos ajuda a fazer parte de uma comunidade global, de pessoas que creem como nós cremos, de pessoas que compartilham dessa fé que nós compartilhamos para a glória de Deus. Então, esses três motivos nos ajudam a entender por que nós precisamos do credo, né? Porque ele é um bom resumo, porque ele nos ajuda a reconhecer versões falsas ou insuficientes de cristianismo e porque ele nos ajuda a entender que nós precisamos pertencer a uma comunidade de fé, que nós não podemos ser cristãos ou cristãs sozinhos. E aí vem o conteúdo do credo, né? Qual é esse conteúdo, né? Vamos dizer juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então você percebe que aqui nesse documento nós temos um resumo básico de tudo aquilo que os cristãos creem, de tudo aquilo que os cristãos acreditam. Ó. Primeira fé, nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos que Deus é Deus Pai e Ele é todo-poderoso. Foi Ele que criou os céus e a terra. Né? Foi Ele que gerou, que gestou, que fez existir tudo isso que nós vemos, que nós pegamos, aquilo que nós não pegamos, como diz o credo de Nicéia, né? O outro credo que aprofunda o credo dos apóstolos, diz, ó, Criador das coisas visíveis e invisíveis, né? Aí nós cremos também em Jesus Cristo, né? E que Jesus Cristo, ele é Filho único de Deus Pai e Ele é nosso Senhor. Ele é Filho de Deus e Ele é nosso Senhor. Esse Jesus que nós cremos, ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Né? Ele não simplesmente apareceu aqui na Terra de uma forma etérea, como os gnósticos apregoavam. Não, ele foi concebido, ele foi gestado no ventre de Maria. E ele nasceu de Maria, sendo Maria virgem. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Esse Jesus, ele morreu. Ele realmente, de fato, morreu. Ele sofreu nas mãos de um governante romano, que o nome dele é Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, morreu e foi sepultado. Então, Jesus não teve uma morte. Jesus aparentou ter uma morte, como muitos dizem hoje em dia. Foi Judas que morreu no lugar de Jesus, não foi Jesus de fato, como infelizmente nós já vimos pessoas dizerem essas abobrinhas. Não, credo nos ajuda a dizer, não, ele morreu de fato. Ele foi crucificado, ele primeiro sofreu nas mãos de Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, morreu e foi sepultado. E aí, tendo sido sepultado, Jesus ele desceu ao Hades. Essa palavra Hades é uma palavra grega que alguns credos, algumas versões do credo traduzem por mansão dos mortos ou inferno. Né? Jesus desceu à morada dos mortos. Para quê? E aí nós temos que aproveitar um outro encontro para explicar por que Jesus desceu ao Hades. O que Jesus foi fazer no Hades? O que Jesus foi fazer na mansão dos mortos, né? Hoje nós estamos fazendo esse passando, nós estamos passando assim por cima do credo, para a gente ver que a gente tem um documento, que a gente precisa subscrever esse documento para sermos considerados realmente cristãos. E esse Jesus que foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ele também ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde, de lá, ele vai vir
para julgar os vivos e os mortos. E aí nós também cremos no Espírito Santo, né? Nós cremos nessa outra pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Nós cremos na igreja, na Santa Igreja de Cristo, né? Ou no original do credo, na Santa Igreja Católica, nessa palavra católica, não é de católico romano, essa palavra católica, cremos na Santa Igreja Católica, quer dizer universal, ou seja, a igreja que está em toda a terra, não é a igreja romana, porque romana é só um país, romana é só uma localidade, uma cultura específica. Não, nós temos uma igreja que é maior que isso, uma igreja que envolve povos, culturas, línguas, nações, uma igreja que se integra às culturas, que evangeliza as culturas, que muda as culturas, que sara as culturas, que resgata, que restaura, mas uma igreja que é maior que cultural, né? O povo de Israel ele era cultural. O povo de Deus hoje, ele não é cultural, ele extrapola as culturas. Queremos também na comunhão dos santos, ou seja, que nós, como igreja, somos o povo santo de Deus e que existem santos que estão hoje aqui conosco vivos, tem santos que estão na eternidade, já vivenciando a glória de Deus. Isso é comunhão dos santos. E que esses santos da eternidade, eles estão em comunhão conosco, eles intercedem por nós, ainda que nós não precisemos pedir a eles, mas eles estão lá diante de Deus, pedindo por nós, clamando por nós, orando por nós. Cremos na remissão dos pecados, ou seja, que nós fomos remidos dos nossos pecados por Jesus. Cremos que um dia nós vamos ressuscitar, nosso corpo vai ressuscitar e nós viveremos a vida eterna que nós já começamos desde o nosso batismo. Então, isso aqui, esse documento, esse resumo, ele é a fé da igreja. E a fé que nós recebemos da igreja por meio das Sagradas Escrituras. Quando a igreja interpretou as Sagradas Escrituras, a igreja nos deu, nos trouxe essa fé. Esse documento é essencial. Então, se você quer ser um bom cristão, se você quer ser um cristão genuíno, um cristão de verdade, você precisa conhecer o credo. Você precisa mergulhar nessa verdade. Você precisa mergulhar nestes conteúdos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse breve resumo sobre o que é o credo, qual a importância dele para nós, por que nós precisamos desse documento, tenha sido abençoador para a sua vida e que possa lhe ajudar a dar mais esse passo nesse nosso caminho, nessa nossa trilha para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora orar para encerrar esse nosso encontro na glória e na presença de Deus? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos deu as Sagradas Escrituras como resposta, como condução para as nossas vidas, como toda a tua verdade para nós. Mas, Senhor, nós também te louvamos porque o Senhor fez com que a igreja elaborasse esse resumo daquilo que nós cremos. Pai, que nós possamos aprender mais desse resumo. Que nós possamos conhecer mais a Ti através desse resumo. Que, Senhor, o credo possa ser vivido por nós. Que, Senhor, a partir do credo, nós possamos reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso. Que a partir do credo nós possamos ter uma interpretação mais plena das Sagradas Escrituras. Pai, ajuda a mim, ajuda os teus filhos a viverem com integridade essa fé que da igreja nós recebemos e sinceramente nós professamos para a glória de Deus Pai. Amém e amém, graças a Deus. E que a bênção de Deus, nosso Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você agora e para todo sempre. Amém e amém.